Olá, alunos do primeiro EJA. Estamos aqui começando com mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os olhos, sobre o funcionamento óptico dos olhos e aí algumas correções de visão. Ora, a visão interessa para todo mundo, como é que funciona e tudo mais. Órgão extremamente importante para a gente cuidar e saber algumas coisinhas e tal, para saber tratar aí da nossa saúde também. Bom, essa aula de hoje a gente chamou de Formando uma Boa Imagem. A gente vai entender aí como é que as imagens se formam no olho humano, né? E, na verdade, algumas funções do nosso olho, bem brevemente, mas não menos importante. Bom, a gente vai ter como objetivo para essa aula conhecer as condições físicas para a captação de imagem e as partes principais do olho, perceber como os olhos formam a imagem e reconhecer os problemas de miopia e hipermetropia e as respectivas lentes corretivas. Você já ouviu falar aí de miopia e hipermetropia? Pois é, hoje a gente vai entender um pouquinho como é que essas coisas aí acontecem ao longo da nossa etapa de vida. Ou às vezes a gente nasce ali com algum probleminha e tudo mais, precisa usar óculos. Mas qual óculos? Como é que funciona isso? Bom, o que a gente vai ver nessa aula, a dinâmica aí que a gente vai fazer, sempre nas engrenagenzinhas rodando aí, a gente vai ver a captação da luz, o fenômeno chamado refração e o sistema de lentes. O que será isso? A gente vai ver a formação de imagem e a boa visão do que ela depende. Vamos começar refletindo aí sobre as partes do olho, né? Aí é um corte do olho, na verdade é um modelo. Aí você tem ali uma parte bem conhecida da gente, que é a parte colorida do olho, aí no caso essa está azul, e essa bolinha pretinha que está aí no meio, bem no centro dos olhos, que para todos é preta, né? A gente chama de pupila, né? Por que será que a pupila, para todos os olhos, não a cor dos olhos, né? A cor dos olhos ela pode mudar, alguns castanhos, alguns verdes, alguns azuis, enfim, alguns mais escuros, alguns mais claros, mas aquela partezinha central é sempre preta. Então, vou chamar aí uma hipótese primeira, fazendo aí uma problematização para você. Aí é importante que você tenha o seu caderno sempre para fazer as anotações, para você anotar as dúvidas, para depois você conversar com o seu professor, e que está gabaritado aí para responder todas as questões e tudo mais e discutir com você. Ocupa o seu caderno agora, tenta esboçar aí, por que será que a pupila é preta para todos os olhos? Aí vamos formular uma hipótese, será que ela é preta para todos os olhos por causa de alguma coisa que tem lá dentro do olho? Vamos ver isso daí então? Vamos pensar então, enquanto a gente vai esperando aqui, você anotar aí no seu caderno e tudo mais, lembrando que essa aula, ela é gravada, mas ela é exclusiva e ela é inédita também para você. Vamos lá, por que será que a pupila é preta para todos os olhos? Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente tem dentro dos olhos, será? Volta aí a pergunta para mim então, por favor. Atenção, está esgotando o tempo que eu vou dar para você. Conseguiu formular uma hipótese? Pois é, dentro dos nossos olhos, a gente tem lá um sistema captador da luz. Olha só, que é interessante a gente saber. Não é necessário que você decore nomes, né? E sim, que você conheça e tenha familiaridade com esses nomes, com essas coisas que fazem parte, sim, do seu dia a dia. A gente ouve falar de córnea, de pupila, de cristalino, enfim. Vamos ver como é que funciona isso. Pode voltar aqui para mim, por favor. Olha só, a luz, ela entra por uma abertura, essa abertura central que a gente falou para você e fez o questionamento, que chama-se pupila. A pupila é preta para todos os olhos, porque aqui dentro do olho, evidentemente, não há luz. A luz entra pela pupila e aqui tudo está escuro, então ela é preta para tudo. A gente vê a sombra dentro dos nossos olhos, porque o nosso olho recebe a luz e não envia a luz. Então a pupila é preta para todos os olhos, porque a luz entra por aqui, passa por uma lente aqui, por um mecanismo que daqui a pouco a gente vai entender direitinho como é que funciona, que chama-se cristalino. O cristalino tem esse nome de cristal
Porque ele é transparente, ou seja, ele deixa a luz passar, mas passando pelo cristalino, a luz incide no cristalino e sofre um pequeno desvio. Esse desvio é proposital, ele tem que acontecer. Esse desvio causado pelo cristalino vai fazer a luz ser desviada exatamente para uma parte aqui chamada retina. Vamos retomar, olha só. Antes de entrar pela pupila, a luz ainda passa pela córnea, que é uma parte também transparente do nosso olho, que já desvia um pouco a luz. Passando pela córnea, que é um sistema também transparente, a íris, que é a parte colorida do olho, vai regular a entrada de luz exatamente para onde eu preciso, né? Então eu tenho aqui um ambiente, por exemplo, que está pouco iluminado, está ali escuro. O que acontece? A pupila se dilata para entrar mais luz, para eu conseguir captar bastante luz. Já quando eu saio a pleno sol, eu saio de uma sala, por exemplo, a sala de aula que está escura, enfim, ou da sala da sua casa e vai lá para um outro ponto do seu quintal, enfim, para a rua, que tem muita luz do sol, o que acontece? Muita claridade não é necessário, a pupila então, ela se reduz, ela se contrai para permitir a entrada só da luz que é necessária. Então eu tenho a córnea anterior, eu tenho a íris que regula a entrada de luz e essa abertura que eu chamo de pupila que vai fazer com que a luz passe pelo cristalino, que é um sistema de lente, sofre um desvio. Aqui dentro também do olho tem uma parte também transparente que vai desviar a luz, jogando lá para a retina. A retina não é transparente. A retina é uma parte do olho que é opaca. Nós vamos voltar daqui a pouco com esse detalhe. Aqui a luz passa, né, controlada. Aqui na retina a luz é retida. Fácil da gente guardar os nomes. Partes principais do olho, eu diria pupila, cristalino e retina. Se você guardar esses nomes, está de bom tamanho, está legal. Vamos ver então o que mais a gente precisa saber, que é legal saber sobre o olho aí. Primeiro vamos fazer uma revisão daquilo que você já entendeu um pouquinho. Eu falei aqui de uma parte transparente dentro do olho. Vamos ver se você entendeu mesmo. Existe alguma parte transparente dentro do olho? O professor falou de alguma parte transparente. Olha, transparente é aquela que deixa a luz passar. Eu falei? Escreve aí para mim qual é ou quais são essas partes transparentes do olho que o professor falou hoje na aula, ele acabou de falar. Vamos testar aí o conhecimento. Vamos lá, galera. Existe alguma parte transparente dentro do olho? Pega o seu caderninho, pega aí o seu bloquinho de anotação da aula e escreve. A parte transparente do olho é... Vamos ver se você conseguiu, olha só. A parte transparente do olho que você deve ter escrito aí, a parte transparente do olho que você deve ter escrito aí, deve ter sido o cristalino, deve ter sido o globo, a parte interna do globo ocular e também da córnea. Se você escreveu o cristalino, você acertou, não tem problema. Você acertou aí, a gente toca adiante. Agora, eu te falei que essa parte transparente também, ela tem uma função do olho. Você lembra qual é? É de desviar a luz. A gente também costuma chamar de lente, não é verdade? Então vamos ver um pouquinho como é que funciona a lente. A lente funciona com um fenômeno chamado refração da luz. Você tem ali um vasinho que você coloca água. A água a gente pode considerar transparente. Você já percebeu que quando a gente coloca, como está aí na figura, ó, quando você coloca alguma coisa mergulhada num copo com água, água ali clarinha, transparente, cristalina, não é verdade? Você pode perceber que a parte que está mergulhada na água sofreu uma alteração. Ela, ao mesmo tempo, parece que está quebrada, não é verdade? Tem ali um desvio da luz e parece que ela está um pouco mais gordinha, né? Eu tenho aí o caule de uma florzinha que está ali mergulhada na água e dá para a gente perceber, olhando aí na tela com bastante atenção,
que ela está um pouco aumentada, né? A gente tem então um efeito lente. Esse efeito lente que a gente está vendo aí nessa figura, nada mais é do que a refração da luz em ação. Tá legal? Volta aqui para mim. Olha que bacana, nós já aprendemos algumas coisinhas aí. Bom, a gente aprendeu que o olho, ele funciona com partes transparentes. Essa parte transparente, ela é responsável ali por um desvio da luz, que o professor falou que é importante, e parece que tem um efeito até de ampliar a foto, funciona como uma lente mesmo. Essa luz desviada ali por um mecanismo transparente, o cristalino, vai jogar a imagem lá na retina. Esse fenômeno que faz esse milagre da formação de imagem chama refração. A gente aprendeu também que a entrada de luz se dá pela pupila, que ela pode regular pela íris a entrada de luz, e anteriormente ainda a esse mecanismo, a gente tem a córnea ali também, que é um mecanismo transparente que vai funcionar como uma lente. Agora, tem uma questão aí que é assim, e quando isso não está funcionando bem? Aí você não enxerga as coisas direito, né? Primeiro, vamos olhar aí nesse resumo o que a gente tem então até agora. Ó, você tem ali, basicamente, depois da pupila, você tem uma partezinha transparente que é o cristalino, está aparecendo aí na figura para você. Depois, dentro do olho, tem uma parte transparente também, envolvida num líquido que vai fazer com que a luz se desvie pela refração, e aquela parte posterior que está ali, a gente chama de retina. Olha só, fazendo um resumão, é assim, ó, olha aqui para... Pode voltar para mim, por favor. Obrigado. Olha, a luz vai passar pela pupila, passar pelo cristalino, vai atravessar aqui essa parte transparente do olho e vai se formar lá na retina. Aqui na retina a gente tem uma parte ligada a um nervo óptico que vai formar a nossa imagem, mandando para o cérebro. A gente tem uma formação de imagem nítida, quando a gente tem isso funcionando bem, que eu tinha falado para vocês. A luz entra aqui pela córnea, atravessa, passa aqui pela pupila, passa aqui pelo cristalino e vai formar a imagem lá. Assim está formando imagem nítida, está tudo bem se a imagem se forma na retina. Mas aí tem um probleminha. A gente pode ter esse sistema óptico de lentes deficiente. Um desses problemas a gente chama de miopia, sabia? Eu tenho miopia e é muito comum de acontecer depois de um certo tempo, ou mesmo a gente ter do nascimento, ou ali ainda muito jovem, esse problema de miopia. O que acontece para o míope que não enxerga bem as coisas? Ora, o sistema óptico dele não está funcionando legal. A luz está entrando aqui no olho pela pupila, está sofrendo desvio bonitinho aqui pelo cristalino, mas a imagem não está se formando bem na retina, ela está se formando um pouquinho antes. Então, como a imagem se forma um pouquinho antes, lá na retina eu tenho uma imagem borrada daquilo que está longe. Então, aquilo que está um pouco distante de mim, eu vejo meio borrado, meio embaçado, porque a imagem está se formando antes da minha retina. Esse problema a gente chama de miopia. Agora, a gente pode corrigir esse problema. A gente pode corrigir esse problema com uma lente divergente. Um óculos de lente divergente vai fazer o quê? Vai desviar a luz, fazendo com que, antes dela chegar no meu cristalino, ela sofra um desvio, mude ali o foco e joga essa imagem exatamente para a retina. Aí eu tenho o funcionamento do meu olho legalzinho, bacana. Miopia, a gente corrige com a lente divergente. Legal? É muita informação, mas tem um pouquinho mais aí, porque também é comum da gente ter um outro problema de não formação de imagem bacana, chamada hipermetropia. Pode voltar aqui para mim, por favor. A hipermetropia é um problema diferente, ou ao contrário talvez da miopia, a gente pode pensar assim. A luz entra aqui pelo sistema óptico também, passa pela córnea, é regulado pela íris,
passa aqui pela minha pupila, passa pelo cristalino, está tudo funcionando direitinho, mas o desvio não está legal. Esse desvio da luz que atravessa ainda todo o líquido que tem dentro do olho não está legal porque está formando uma imagem atrás da minha retina. Então o que acontece? Quando eu olho alguma coisa muito longe, eu vejo perfeito, eu vejo até maravilhosamente bem, até mais do que deveria talvez. Mas quando eu vejo alguma coisa perto, como a minha imagem está se formando atrás da minha retina, o que acontece? Eu vejo essa imagem borrada também, eu não tenho nitidez. Ora, esse problema é chamado hipermetropia. Tem jeito, professor? Tem. A gente consegue corrigir a hipermetropia, que é um problema também do sistema óptico deficiente do nosso olho, com uma lentezinha que é colocada, que são os óculos, que é colocada na frente do meu olho. É a lente convergente. Veja só, eu coloco um óculos com a lente convergente, a luz, antes de entrar no meu sistema óptico, sofre aqui um desvio, esse desvio já corrige um pouco para onde a minha distância focal, para onde eu quero jogar a imagem, aí o meu sistema óptico recebe essa imagem já com uma correção, e aí então a imagem se forma lá na minha retina, tudo lindo, tudo corrigido. Tirou o óculos, o problema persiste. Coloca o óculos, o problema é corrigido. Então é um problema que a gente consegue corrigir apenas com uma lente. Tem problemas que são mais graves. Vamos recapitular o que eu falei aqui para você. Eu falei para você aqui que os problemas de visão podem ser de formar uma imagem antes da retina ou depois da retina. Se a imagem está se formando na retina, você não tem problema. Quando está formando antes da retina, a gente chama de miopia, o problema é corrigido com a lente divergente, e quando a imagem está se formando atrás da retina, eu corrijo com uma lente convergente. E nesses dois casos, a imagem cai na retina de novo. Tudo bem? Agora, com o passar do tempo, o que pode acontecer é um problema chamado ou conhecido como vista cansada ou presbiopia. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona, galera. Olha lá. Na presbiopia, o que acontece? Lembra que eu te falei sobre os mecanismos de uma boa visão? Vamos discutir de novo aqui? Volta aqui para mim então. Olha só. O meu sistema óptico, ele é formado por esse desvio das partes transparentes do meu olho, que estão ali funcionando todas bem, digamos assim, controladas, bem afinadas entre elas, para jogar a imagem aonde? Lá na minha retina. Muito bem, mas como é que eu consigo fazer isso? Ora, eu tenho músculos no meu olho. Esses músculos, só para a gente citar o mais simples, e que eu já falei na aula de hoje, a gente tem esse aqui que é o da íris, que controla o que, galera? Ele controla a entrada de luz. Ora, essa entrada de luz, quando eu estou num ambiente escuro ou quando eu estou num ambiente claro, essa entrada de luz que é regulada por esse diafragma chamado íris, ele funciona como um músculo. Então, eu tenho ali um sistema muscular que vai fazer esse serviço de controlar a luz. Com o tempo, ou conforme a idade avança, esse mecanismo e alguns outros também param de funcionar por uso, por envelhecimento, por um endurecimento e a rigidez do músculo. A mesma coisa acontece também com esse mecanismo que eu tenho aqui, olha, que está na parte anterior do olho, que eu falei para você também que é importante, da córnea. A córnea, ela se regula também, assim como o sistema do olho todo, que depende de musculatura, para controlar a distância focal, tudo com a ideia de jogar a imagem lá na retina. Quando isso não está funcionando bem, com a idade isso vai acontecendo, eu vou perdendo aí essa elasticidade da musculatura,
a entrada de luz fica um pouco prejudicada. Essa regulagem também da distância focal também fica prejudicada um pouco. E aí o que acaba acontecendo? O seu olho se acomoda. Então a imagem, ela se forma, parte dela, e muito provavelmente, junto com a presbiopia, já havia aí um probleminha de miopia acontecendo. O que acontece? A imagem formada aqui, ela fica estabilizada numa distância focal única. Então você tem problema, na verdade, de enxergar perto e longe. Geralmente as pessoas que têm mais de 40, 45 anos começam a desenvolver a presbiopia ou vista cansada. E aí o que acontece? Ela não enxerga nem bem de longe e nem bem de perto. É mais comum a pessoa perder a capacidade de leitura. Você coloca alguma coisa perto, a pessoa não é capaz de ler com nitidez, então ela precisa afastar. Ora, estou te dando uma dica aí, quando a pessoa, você dá alguma coisa para a pessoa ler, e a pessoa, só olha, lê esse panfleto aqui, lê aqui esse folder, e a pessoa faz assim, ou quando você dá uma coisa de celular para ela ler uma mensagem, né? Ela vai ler a mensagem e ela faz assim, é porque ela já está com um problema, provavelmente, de presbiopia. Não sempre, mas é uma maneira de você detectar aí as pessoas com um pouco mais de idade, jovens ainda, mas que o mecanismo óptico já não está funcionando ali perfeitamente. Né? Tem alguma coisa ali da acomodação visual que está acontecendo devido à musculatura e ela perdeu a musculatura, ficou um pouco mais rígida. Poxa, e como é que eu faço? Tem jeito, Magno? Tem. A gente corrige com um problema. Quando a pessoa tem um problema da presbiopia mesmo, que tem dificuldade de enxergar de longe e de perto, a gente coloca as duas lentes logo num óculos bifocal ou multifocal. Tem vários, hoje a gente tem vários mecanismos da gente fazer isso. A gente tem várias opções de lente, tem lente que regula inclusive a parte refletora, quando você está trabalhando muito com computador, com telas e tudo mais, para filtrar um pouco a luz, porque isso acaba atrapalhando a musculatura. Então a gente tem, basicamente, uma lente que faz as duas funções. E isso aqui é muito bem bolado, por quê? A gente usa uma lente convergente e uma lente divergente, tá, gente? Lente convergente para perto e lente divergente para longe. Mas, Magno, como é que isso funciona? Você coloca um óculos que tem duas coisas ali? Coloca. Veja, a gente quando vai olhar alguma coisa que está longe, como é que a gente faz? Olha lá o que está... Olha aquela rua lá em cima. Aí você olha, você usa geralmente a parte de cima do seu olho. Então eu coloco, para você enxergar bem de longe, uma lente corretiva aqui, na parte de cima. E geralmente quando eu dou alguma coisa para você ler, o que você faz? Olha, lê esse panfleto aqui, lê essa mensagem que chegou. Você olha para baixo. Então eu coloco uma lente mais para baixo. Para cima eu coloco uma lente e para baixo eu coloco uma outra lente. Porque normalmente a gente olha de longe assim e de perto assim. Não é bem bolado isso? E aí você tem então a correção desse problema também de presbiopia, usando simplesmente um sistema duplo de lente convergente e divergente. Né? Isso com a tecnologia de hoje, a gente consegue fazer isso super bem. Então, a pessoa ainda consegue ter muita qualidade de vida usando simplesmente um óculos. Hoje em dia está em vários designers, até com um acessório de várias cores, vários tipos, vários preços. E você pode escolher ali um óculos como um acessório, vai te dar qualidade de vida, vai corrigir aí os problemas de visão, que são, até certo ponto, normais. Algumas pessoas demoram mais para desenvolver um problema de visão e às vezes ficam muito tempo e acabam nem desenvolvendo tão consideravelmente, e alguns outros um pouco antes e um pouco mais agravado. Tudo isso tem solução. Isso se a gente não contar, e isso ainda a gente, sem contar que a gente pode fazer ainda uso das lentes de contato, que são lentes que ficam em contato com o seu olho e nem precisa usar os óculos. Tem até cirurgias que você pode fazer para a correção da miopia, que são consideráveis apenas para quem tem alto grau de miopia, acima de uma certa
um grau de dependência de óculos, o óculos precisa ficar muito grosso e da mesma forma também a hipermetropia. Eu espero que você não tenha esse problema de visão, que você esteja me vendo bem, mas se você tiver algum problema, não se preocupe, se for a miopia, hipermetropia ou até a vista cansada, isso a gente corrige com lentes. A habilidade que a gente tratou hoje aí é explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos de visão. A gente viu aqui miopia, hipermetropia e presbiopia. A gente vai ficando por aqui. Obrigado e valeu. Espero que você tenha anotado tudo e que tenha entendido tudo também perfeitamente. Até a próxima, galera.